Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse nosso bate-papo que tem o objetivo de falar sobre carreira, sobre trilha e como a vida profissional, na verdade, está dentro da vida pessoal. E eu estou trazendo aqui talvez uma das pessoas que mais me indicaram para trazer, que é o professor Alberto Borges Matias. Depois nós vamos aqui, ele vai contar a história dele. E a gente estava batendo papo aqui antes e eu falei assim, não, pera, vamos gravar porque o papo já está ficando bom demais para a gente não gravar isso aqui. Então, primeiro quero agradecer, professor. Eu sei, né, uma pessoa que tem um renome enorme, um dos responsáveis pela FEA Ribeirão Preto, e isso me dá um orgulho muito grande estar com o professor aqui. Eu sou aluno do doutorado da FEA de São Paulo, né? Estou na fase final, mais um ano aí para defender o doutorado, e dou aula na FIA há muitos anos, e o nome do professor sempre foi um referencial, né? Desde quando eu era aluno, depois passando por professor na FIA, agora fazendo doutorado, e desde quando eu cheguei em Ribeirão em 2020, é, sempre alguém comenta do professor, né? Sempre em rodas de conversa alguém fala do professor. Acabei de entrevistar o Edson aqui, e o Edson falou, manda um abraço pro professor, que ele foi meu professor. Então, muito obrigado por estar aqui. E eu queria que o professor começasse contando um pouco da gente estar conversando aqui, dessa história sua, né? De quem é essa pessoa, esse jovem que lá no início escolheu uma carreira e construiu essa carreira nesses anos todos aí. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. Meu agradecimento pelo convite, meu agradecimento a quem nos vê, ouve. E essa história dos causos, eu acho que os causos mineiros, são sempre importantes na vida, né? Mas você falou da carreira, né? Eu comecei a minha carreira como leiteiro. Eu era leiteiro em São Paulo, distribuía leite porta em porta de madrugada. Tá certo? E sabe que não existe essa profissão, né, professor? Não existe em poucos lugares, mas existe. Ainda tem, mais para o interior, a capital ficou muito em cima do empacotado, tá certo? Mas é uma bela experiência profissional. Então foi com meu pai veio de Portugal, no pós-guerra, aliás, no final, antes do final da guerra, tá? Portugal não chegou a entrar propriamente na guerra, mas a Itália entrou, a Espanha também um pedaço. Então eles viram que não ia ter futuro por lá, daí acabou vindo. A minha mãe já tinha vindo, mas eles não eram casados, se conheceram no Brasil. E aí então comecei aí eles descobriram, meu pai descobriu esse negócio do leite, tá, que podia distribuir, e trouxe a família inteira praticamente para o Brasil. Tá certo? Então, veja, a primeira coisa, se você empreender, é alguma coisa que pode ser nato, é uma necessidade. Quer você seja empregado fixo ou não, você vai empreender. Vai empreender aquela tua atividade de trabalho ou vai empreender depois na vida mesmo. E veja, a nossa vida é feita de ciclos. Eu estou no meu terceiro. Sim. Tá? Diga de passagem, terceiro e último. Tá certo? Então, não tenho que ter medo do final do último, mas está aí. Já está aí bastante consciente, como te falei. Já fiz, inclusive, o meu planejamento do meu terceiro ciclo de vida. E é por isso que eu falei, não, pera aí, professor, vamos gravar, porque você está falando de uma coisa interessantíssima. Porque é muito comum, né, quando eu falo aqui de carreira, dessa trilha profissional, primeiro, a mudança, né? As pessoas constantemente estão em mudança. Às vezes o início não é igual ao meio, que não é igual ao fim. Né? Raramente é. E que é uma coisa que eu falo muito com meu filho, não se estresse tanto com a escolha do primeiro curso, porque vai ser só o primeiro. E aí a brecha que eu tinha te pedido quando estava fazendo a preliminar, né? Então, um desses pontos eu venho para Ribeirão Preto para fazer a fundação da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP aqui no campus. Ali junto da Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina tem uma demanda muito alta de candidatos por vaga. Então, a grande massa desses candidatos não vai para a vaga, né? Ficam sem a vaga. E aí ficam olhando para a FEA. Aí o que eles faziam? Como os caras são inteligentes, têm nota alta, faziam depois o vestibular para a FEA. E muitos passaram logo de começo. No começo, acho que eu já tive no primeiro vestibular 28 candidatos por vaga.
E tudo de alto nível, porque era o pessoal que muitas vezes vinha Da medicina. Da medicina. E aí, veja, aquela angústia dos alunos, não, mas eu queria medicina. Aí eu chegava para eles e falava assim, vocês sabem qual vai ser o futuro de vocês na medicina? Vai ser administrar alguma coisa, tá certo? Vai ser administrar o consultório de vocês, o laboratório, um pequeno hospital-dia, um hospital maior, uma cooperativa de saúde. Você vai administrar alguma coisa. Então, por que você não corta o caminho? Sabe, professor? Eu não corta o caminho e vai por aqui. Aí, tanto é que depois a gente acabou criando na medicina da USP aqui de Ribeirão Preto um mestrado profissional em gestão da saúde, tá? Que é exatamente para dar essa ideia. Porque em São Paulo, veja, a minha origem é a FEA São Paulo. Sim. Na FEA São Paulo, a gente já tinha criado os MBAs. Sim. Para quem não sabe, os MBAs foram criados na Poli, Escola de Engenharia. Porque o futuro de todo engenheiro é ser administrador, tá certo? Então aí derivou e a gente acabou criando os MBAs lá na USP São Paulo. Quem são os alunos dos MBAs? Todo mundo que não tem formação em administração. Simplesmente assim. O formato tradicional do MBA, né, como ele é pensado em outros países, principalmente nos Estados Unidos, é esse, né? Ele é um curso de administração para quem não é administrador, né? Esse é o. Você sabe, professor, que olha que engraçado que você estava contando. Na semana passada, eu fui a um colégio que o meu filho estuda, dar uma palestra sobre carreira. Estava tendo lá uma feira de profissões. E tinha um médico falando sobre medicina, tinha um engenheiro falando sobre engenharia, cada um falando da profissão. E eu fui falar de administração. E eu comecei falando assim, olha, a nossa profissão, ela não é sexy igual as outras aqui, né? Todo mundo quer ir para a medicina, todo mundo quer ir para o direito, a nossa, mas nós estamos presentes em todas essas profissões. Exatamente o que o professor falou, estamos presentes em todas elas. Né? Então esse é o destino final do administrador, ele vai para esse lado. E aí na outra ponta, você precisa também aprender a administrar a vida. E o primeiro item de administração é planejamento. Quem é que planeja a sua vida? Então, assim, nós simplesmente existimos. A grande maioria das pessoas simplesmente existe, não planeja a sua vida. Planejar não é adivinhar o que vai acontecer. Eu falo das empresas, você vai fazer o planejamento da empresa, não é você adivinhar o futuro, não, é o que você quer fazer. Planejar é o que você quer fazer. É fazer o futuro acontecer. Sim. Então você tem que fazer isso na sua vida. E eu estou agora, como eu te falei anteriormente, estou na terceiro ciclo. Planejando o terceiro ciclo. Eu já planejei, tá certo? Já sentei com a esposa, planejamos em casa, na família, eu, a esposa, 4 filhos naturais, 4 filhos adotivos casados com os naturais, 7 netos. Nós somos em 17. Tá certo? E aí a minha neta maior, ela completou agora 19 anos, anteontem. 19 anos. Você vê que eu já tenho idade, né? Alguém com 19 anos já tem idade. E aí ela começou a conversar para onde vai, a indefinição, então ela queria relações internacionais. Aí eu captei aquilo e falei, por que eu não coloco como propósito de vida, de família, meu e da esposa, relações internacionais para os netos? O que nós vamos fazer? Os filhos já estão direcionados, os netos eles já direcionaram na base também, então nós vamos fazer a parte do pós, os netos. Então, eu falei com a esposa isso e a gente se dirigiu. Né? E aí, só complementando a história da neta, esses dias ela aparece lá em casa, bate na porta do apartamento lá. Vim morar com vocês. Passei em Direito em Ribeirão Preto, na USP. Que legal, parabéns. Tá aí. Então, nesse planejamento de terceira idade, eu fui manter um monte de transparência, mas sem transparências, para falar um pouquinho sobre esse processo. E aí você vai analisando o que vai acontecendo, o que vai acontecer com o nosso país, o que vai acontecer com esse mundo, para onde vai. Ele está ficando complicado. E é bom as pessoas tomarem ciência, porque a grande maioria das pessoas não está ciente nem do que está acontecendo, quanto mais do que vai acontecer. Posso pegar 2 pontos, professor? Me desculpa, claro, porque claro. o professor falou coisas tão profundas. Eu falei, né, que eu gosto de falar aqui com a pessoa do meio da carreira que faz a mudança, porque isso aconteceu comigo.
Eu comecei numa profissão que às vezes a gente começa, né? A gente vai lá, arranja um emprego, é indicado, tá? Aí você começa ali numa profissão. Eu comecei na área comercial, fui crescendo nela. Chegou em um determinado momento que eu falei, não é isso que eu quero um outro caminho. E foi a primeira vez que eu planejei a minha carreira, né? Eu saí de uma grande empresa com um cargo muito bom e fui dar aula, que era o meu sonho. Só que levou quase 5 anos para isso acontecer, porque eu tive que fazer mestrado, eu fui aprender a dar aula, eu fui aprender o que é ser professor, fazer relacionamento. E eu contava essa história para os meus alunos, e eles falavam, você é louco, você saiu daquela empresa com aquele salário para dar aula. E eu falava, não, mas isso tem a ver com propósito, com uma série de coisas. E o primeiro livro que eu lancei pela editora Saraiva, esse aqui, ó, Não Deixo a Vida Me Levar, é exatamente isso. Que ele fala o seguinte, olha, você não pode simplesmente deixar as coisas acontecerem, né? Você tem que fazer um planejamento e dizer onde eu quero estar. Se isso vai dar certo ou não é outra coisa. Agora, onde eu quero estar? E é uma pergunta que eu faço para alunos de graduação, para os meus alunos, faço às vezes para profissionais, assim, você sabe onde você vai estar daqui a 5 anos? E as pessoas não sabem. Não. E aí, aí eu quero que o professor aprofunde, por favor, nesse ponto. Hoje, com a rapidez das mudanças, as empresas não sabem qual vai ser o futuro, as pessoas não sabem, e eu acho que ninguém está sabendo exatamente qual vai ser o futuro. Eu participo de conselhos de administração da empresa. Eu já passei por, acho que mais de 300 empresas. E nesses conselhos a gente monta a estrutura do futuro. Eu monto como base um plano de 10 anos. O que vai acontecer daqui a 10 anos? Eu não estou interessado no que vai acontecer. Estou interessado no que eu quero fazer daqui a 10 anos. Certo? Então aí você começa a montar. Veja, eu já estruturei hospitais da Unimed. Para você estruturar um hospital da Unimed, entre o dia que você começa a discutir fazer, até o dia que aquilo é viável, dá 10 anos. Exatamente 10 anos. Então, veja, você tem que planejar a programação dos 10 anos, como isso vai ser feito, como é que o dinheiro vai ser gasto, depois o prejuízo operacional que você tem nos primeiros anos do hospital. As pessoas não fazem isso. E muitos quebram quando o projeto está sendo implementado. Esqueceram que tem ali um recurso da pré-operação final. Então, eu estava te falando do terceiro ciclo. Eu planejei com a minha esposa os nossos próximos 10 anos do terceiro ciclo. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar no Brasil? Aqui tem um problema um pouco sério, que é a tributação, que já era alta. Com a reforma tributária vai ficar pior. Então, para você viabilizar, fazer o teu dinheiro girar de forma compensada, é um pouquinho mais difícil. Para onde? Você vai ter, já teve desvalorização do real. O real era 1 por 1. Hoje está para 6. Aí nós montei uma tabela Excel com 135 países. Professor de planejamento. Bom, mesmo. Um dos itens, temperatura média do país. Por quê? Hoje aqui, falando em 30 graus, eu não vou para menos 30 graus. Né? Eu não vou pensar lá, Canadá, lá não tem a paciência. Né? Então, temperatura do país, renda per capita, taxa de crescimento do PIB, qualidade da saúde, qualidade da educação, o custo de vida, qualidade de vida, tudo que era possível. Sim. Muito bem. Ponderei. Na cabeça, Panamá. Que impressionante. Panamá. Nunca tinha estado no Panamá. Nem tinha pensado. Nem tinha pensado. Você vê que como é que as coisas. Então, você vai fazendo o futuro acontecer. Aí eu conversei com a esposa. A primeira coisa é conhecer lá. De repente, toda essa planilha Excel está toda furada aqui. Certo? Vamos conhecer. Estamos. E o Panamá tem 2 oceanos, o Atlântico e o Pacífico, só para começar. É muito bonito. A moeda é o dólar. A moeda é o dólar. Aí fomos, voltamos, compramos um apartamento. Certo? Já estamos lá. Aí, mais um pouquinho, tirei o meu cartão de residente permanente do Panamá. Então já tenho autorização para morar. Se der alguma pane aqui, então, você pega o avião. Tranquilo, tá certo? Já estou tranquilo. E aí, veja,
qual o nosso propósito de vida no terceiro ciclo? Os netos. Os filhos já foram, agora os netos. Então nós vamos cuidar da formação de pós dos netos. Então esse é um objetivo. Segundo objetivo dessa história, a manutenção em termos de previdência dos filhos. Porque a gente também não pensa na previdência. Ou a gente não pensa no futuro, não pensa na previdência. Então, tá, essa aí. A sucessão e o matrimônio e um retorno à sociedade. Veja. Se eu comecei como leiteiro, estou aqui conversando com você, tá? Porque veja, a sociedade me permitiu e deu condições para isso. A gente vai fazer um retorno à sociedade. Muito bem, que tipo de instituição você vai usar para fazer isso? Uma fundação. Fundação no Brasil é um negócio muito complicado. No Panamá, eles copiaram meio a legislação da Suíça, de Mônaco, Liechtenstein. São extremamente simplificadas. Simplificados, objetivos. Montei a Fundação do Panamá. Abri a conta da Fundação do Panamá. Agora está estruturado. Agora estou fazendo o site da Fundação do Panamá já com todos esses propósitos. E daqui a pouco já vou começar a ver a sequência. Então, por exemplo, na parte dos programas de pós, onde é um lugar muito bom para fazer a parte do pós, e que tem alguma ligação com Ribeirão Preto, Panamá e Estados Unidos, ali em cima, certo? Aí nós vamos conhecer Tampa, nos Estados Unidos. E em Tampa você tem a Universidade do Sul da Flórida, que é uma belíssima universidade, altamente qualificada. Então vamos conversar lá. Temperatura boa também? Temperatura boa também. E aí, para quem sabe, a gente mesmo vai dar aula na Universidade do Sul da Flórida e os nossos netos podem fazer cursos lá. Entendeu? Eu não estou prevendo nada, estou fazendo o futuro. Planejamento é fazer o futuro. Não que tudo isso vá dar certo, não é esse o ponto. Mas eu estou montando para isso. Outras oportunidades vão surgir no meio do caminho. Sim, sim. Professor, isso que o professor está falando, eu acredito muito porque sempre pratiquei isso. Né? Eu sempre digo que as coisas até podem acontecer. Acontece, né? Mas quando você coloca assim, olha, eu quero fazer isso, e o planejamento é não só dizer onde eu quero estar, mas quais os passos, né? O professor deu um exemplo aqui, quais os passos para fazer isso? Eu tenho que ir lá, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter a cidadania, eu tenho que fazer a fundação, né? Tem uns passos para isso acontecer. Quando a gente tem claramente o plano, né, onde eu quero chegar, e os passos para isso, pode ser que um aconteça um pouquinho antes, outro aconteça um pouquinho depois, mas, né, você tem o caminho trilhado até lá. Né? E isso serve para a empresa, serve para o terceiro ciclo, serve para quem está jovem, como a sua neta que está entrando no direito, serve para qualquer pessoa. Né? Essa é uma linha básica. Aqui mesmo na faculdade, eu vim para Ribeirão, da USP São Paulo, vim para cá. A faculdade aqui, nós estamos falando em 1992. Em 92, Ribeirão praticamente inexistia no mapa. E você vai fazer uma faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, com padrão internacional, uma cidade que não tem projeção, não tinha projeção. Aí, de novo, planejamento. Como se faz isso? Eu tinha um bom relacionamento com o Banco do Brasil. Eu trabalhei mais de 30 anos como assistente no Banco do Brasil, consultoria. E aí, nesse processo, conversei com eles. Naquela época não tinha assim, internet, nada disso. Conversei com eles para ver se eles podiam dar um apoio para a faculdade aqui. Que apoio? Que apoio? Não, quero uma projeção da faculdade. O Banco do Brasil está localizado no mundo inteiro. Quero projetar a faculdade dentro do Banco do Brasil. Como? Sem internet. Com ensino à distância. Falei isso para eles. Mas como? Em 92? 92. Certo. Aí eu conversei, você é meio maluco. Bom, se você dizer que eu sou maluco, você não precisa estar contando nada de novo. Tá certo? Eu falei, não, nós podemos fazer. E montei.
me baseei num negócio que tinha na época chamado Instituto Universal Brasileiro. O ensino à distância sempre existiu no Brasil, né, Sempre professor? existiu. Era aqueles cursos de encanador, eletricista, eletroeletrônica, né? E funcionava. Chegava pelo correio. Então eu falei assim, não, vou fazer. Eu vou gravar as aulas, a gravação da aula naquele CD bolacha, aquele grandão. Fazia a gravação da aula no CD bolacha e a aula era impressa, uma apostila. E aí o controle dos alunos era pelo telefone fixo. E montei uma estrutura aqui em Ribeirão, saíam caminhões de Ribeirão, de apostilas, CDs, etc. Eu cheguei a ter 1.000 pessoas trabalhando comigo. Nesse projeto. Nesse projeto. Ninguém sabe, ninguém viu. Era um local, eram 2 sobrados, eu liguei os 2 sobrados, 2 sobrados de donos diferentes, eu liguei os 2 sobrados de novas loucuras, fizemos os estudos para gravação e fizemos também a parte de impressão. E funcionou. E a FEA foi lançada assim, para o Brasil desse jeito. E aí o Banco do Brasil começou a receber currículos dos concursos, os alunos participando. A minha filha, por exemplo, resolveu, minha filha também estudou aqui. Ela resolveu fazer concurso do Banco Central. Quem em Ribeirão fazer concurso do Banco Central? Então você abre o leque. Abre o leque. E aí a estrutura começou a se virou o que é hoje. Aí as mudanças. Aí mais recentemente com a pandemia, primeiro que deu a pandemia, travou toda a minha estrutura com 1.000 pessoas. Me embrolho. Aí em seguida vieram as plataformas. Aí, nós estamos fazendo aqui. Olha, eu gastava 400 mil por mês de transmissão por satélite. Tá? De repente, uma plataforma custa quanto? Não, certo. Não vai dar certo. Aí eu fiz a mudança para desativar. Você tem que ter a coragem de ir e de voltar. E ir para outro caminho. Problema nenhum. Tá? Mas não pode ficar olhando o mundo acontecer que ele passa por cima. Tá? E hoje, o que a gente vê é meio isso, né? Não tem conturbação. Tá? As Forças Armadas Americanas estão aqui na região perto da Venezuela. Quase ninguém sabe disso. Existe uma falta de, não sei se é de entendimento, se de percepção, de busca por conhecimento, de falta de se informar, eu acho. Mas tem alguns pontos. Esse é um ponto. As pessoas são passivas. Elas querem que o mundo chegue e lhe gere oportunidades. Esse é o primeiro. O segundo é a qualidade do ensino. Nós temos um problema com os professores. Os professores também não se atualizam. Não é atualização técnica no assunto que você está ministrando. Não, é no contexto. No contexto onde esse assunto está colocado. A imprensa deixa muito a desejar. E muitas vezes não é pelo profissional da imprensa que está lá, porque ele é obrigado a entender de futebol, de basquete, de economia, de gestão. E lógico, toda mídia, né, professor, ela tem por trás dela um pensamento, né, um viés de pensamento que representa ali os investidores que estão ali. Então, ela sempre, aquele profissional que está lá na ponta, ele também vai refletir isso. Veja, toda organização, quer seja de imprensa, quer seja de comércio, etc., ela tem um karma para carregar que se chama demonstração do resultado. Você tem a receita, os custos, as despesas. E todo mundo, quase, olha a primeira linha, a receita, a última, mesmo que sobra. Né? E aí é onde você tem que viabilizar. E muitas vezes você vai viabilizar não exatamente na forma que você tinha planejado. Você vai ver outras oportunidades, outras formas que está viabilizando. Não, professor, você usou um termo que eu achei muito interessante pelo seguinte: o que eu percebo de muitas empresas e de pessoas, principalmente das pessoas, é assim: nossa, o mundo está mudando, a IA está chegando aí, não sei o que está mudando, a nossa lei. Esse assunto eu discuti há 2 ou 3 semanas aqui com uma pessoa, falando exatamente sobre como as empresas não estão se preparando para uma mudança brutal que vai acontecer daqui a alguns meses, né, que é a nova tributação,
E muitas empresas nem começaram a mexer com isso ainda. Então, existe, eu vivi nesse último ano, agora em março, deveria ter entrado em vigor a NR1, que responsabiliza as empresas também pela saúde mental dos seus colaboradores. Nenhuma empresa estava pronta, tiveram que jogar para o ano que vem. Estava conversando alguns dias atrás aqui com a proprietária da Canaã Controladoria, e ela estava dizendo isso. Ela foi minha aluna. Foi sua aluna, sei disso. Ela foi uma das pessoas que falou, traz o professor Alberto aqui. E ela estava falando isso, olha, nós estamos há 6 meses e muitas empresas não se mexeram em nada. Então, há uma acomodação das pessoas, as pessoas, talvez eu perca meu emprego. Tá, mas o que você está fazendo? Né? Então, você tem que estar olhando para frente e vendo como é que vai se organizar. Meus clientes, onde eu participo com vocês, a gente já planejou isso. Eu já sei qual impacto vai ter lá na frente. Então, numa das empresas de TI, a gente viu que ia apertar um pouco o carro. Né? As empresas de TI vão ser bastante atingidas. Aí eu comecei a pensar o seguinte, bom, e qual é uma solução? Existem algumas coisas que eu não preciso ter aquilo dentro de casa. Por exemplo, por que o centro de processamento de dados eu preciso ter dentro de casa? Informática, satélite, tudo. Não preciso. Ele poderia funcionar no Panamá? Pode. Entendeu? Sim. Então você começa a buscar soluções para isso. E ali o equipamento os impostos são menores para os equipamentos, os impostos para operação no exterior é mais barato. E você vai receber aqui via linha de um celular, não, mas de um satélite, que é outro problema. Nós estamos com toda essa porcariada de linha celular, tudo monitorado, nós estamos sendo monitorados. Aí assim, você está usando VPN? Ainda não. Entendeu? Devo usar. Veja, todos deveríamos estar usando VPN. Mas isso pode apertar mais, porque tem todo um sistema de controle das pessoas em si. Está saindo aí a Starlink para celular esse mês, né? Já em termos de acesso, socorro de saúde, mas em seguida isso já vem para texto, dado, etc. Temos que estar preparado. Então, assim, o mundo vai mudar com certeza. A gente tem que se preparar para isso, planejar para organizar. Eu sempre brinco, né? Eu comentei com o professor que eu dou consultoria lá para a empresa do seu vizinho, do Almir. E eu falo isso para os vendedores ficam assim, nossa, mas vocês vão usar a IA para nos substituir? Eu falo assim, olha, quando eu era vendedor, e vocês também passaram por isso, a gente fazia pedido na folha de papel, era no bloquinho de papel. Chegava na empresa, no final do dia, eu tinha que passar esses pedidos para o faturista, tinha 30 faturistas. Aí tinha que ver se tinha... Aí tinha recados que a gente pegava a linha telefônica fixa e ligava para o pessoal. Agora você está com um tablet na sua mão, que você tem um estoque atualizado, você tem a informação financeira do cliente atualizada, você tem tudo. Olha o tanto de coisa que já mudou. Você está com medo de mais uma mudança? Né? Não, a IA vai gerar empregos. Quando a gente fala de tecnologia, vamos lá. Você lembra da musiquinha da Copa de 70? Né? 90 milhões. Em ação, 90, era 90 milhões. Hoje são mais de 215 milhões. Né? Dá 125 milhões de pessoas. Nós temos 125 milhões de empregados. Então, veja, toda essa onda de tecnologia que ia gerar desemprego, sistemas, notebooks, computador de mesa, gerou mais emprego. Aí, só para dar uma ideia, isso aí não é um negócio novo. Eu trabalhei na Serasa há 13 anos. Serasa é uma empresa que todos os bancos eram acionistas dela. E ela fazia o cadastramento de todas as pessoas físicas e jurídicas do país. Lá na ficha tinha uma conclusão. Você lia e aí o analista fazia lá a conclusão.
Aí eu comecei a pensar, bom, eu posso montar um sistema mais inteligente para fazer isso aqui. Em 1979, eu montei um sistema de inteligência artificial para fazer a conclusão da ficha da Serasa. Não existia computação no Brasil. Eu peguei um computador da NASA para fazer um bichinho desses. Uhum. Então, esse treco não é assim tão novo. Sim. E mais, ele em parte pode ser perigoso, porque ele se baseia, muitas vezes, em um monte de informações falsas. Ele vai se basear no banco de dados da internet, que tem muita sujeira. Que eu posso Tá? colocar qualquer coisa lá, né? Eu posso Isso. criar lá um tanto de informação sobre mim, falsa, Isso. e ele vai capturar ela e falar, essa pessoa é isso aqui. Então, assim, hoje você tem que ter mais cuidado. Você tem que ser mais analítico. Você tem que ser mais sintético para expressar aquilo que você fez de análise dessas informações. Porque a porcaria é grande. Esses dias a gente fez por IA cálculo de valor de uma empresa. Eu olhei para aquele cálculo e falei assim, isso aqui está errado. Termos básicos. Quando você tem no fluxo de caixa uma mudança de valor, saldo positivo, saldo negativo, se tiver dois, a taxa de retorno não. Duas taxas de retorno não. Você tem que calcular. Esse é o erro básico do cálculo. Sim, certo. Não, então, assim, você tem que saber as restrições, os limites do uso da tecnologia. Isso é essencial. assim, o dado, quando ele é bom, quando o dado é limpo, organizado, ele já pode ser analisado, né? Pode gerar erro de análise, dependendo de como você traz, e que informação que você traz ali, e ainda mais um dado, como o professor disse, né? Que nem todos ele tem valor, né? Tem muito dado que está na internet que não faz sentido, é opinião, né? Não é dado. E também, às vezes, não pode não ser útil naquele contexto que você está usando. Professor, eu queria puxar para o tema, né, que o professor sugeriu para a nossa conversa, que é o futuro das organizações. Interessante que eu estava falando aqui mais cedo com o Edson Caseiro, e o tema dele foi o futuro da liderança. E agora a gente está falando aqui do futuro das organizações. E aí é lógico, né? Eu gostei muito quando o professor contou a história da fé aqui em Ribeirão. Eu moro em Ribeirão há poucos anos, e eu tenho uma percepção sobre as empresas de Ribeirão, posso estar completamente enganado dela, mas é a minha percepção, que é a seguinte. Como Ribeirão, há 30, 40 anos, era uma cidade muito pequena ainda, né, com pouca representatividade, muito voltada para o agronegócio, tinha poucas empresas. Grande parte das empresas que hoje existem em Ribeirão estão naquele momento da sucessão, da troca. Né? Então, são empresas que foram fundadas lá em 90, por ali, 80, 90, e agora o fundador está no processo de sucessão, que é complexo. Eu sei que o INEPAD, hoje, né, que o professor fundou, tem um viés, né, voltado para isso. Então, eu vejo que muitas dessas empresas estão nesse processo aí de sucessão. Mas, junto com esse processo, tem todo um repensar do que é o futuro das empresas, como o professor está dizendo, né? Qual o papel das empresas, né? Sempre vai ser ganhar dinheiro, mas, né, qual é o papel dessas empresas? Assim, o sempre ganhar o dinheiro com o objetivo, o resultado. A linha lá de baixo. A linha lá de baixo. Ela é necessária, porque com aquela linha você vai fazer investimentos. Se você não fizer investimentos, você vai sucumbir. Então, por exemplo, a rede supermercadista, a última linha é 2%. A rede atacadista, a última linha é 0,5%. A rede de distribuição de petróleo está mais ou menos 0,25%. Você tem algumas estruturas mais personalizadas que podem dar 10%, 15%. Serviços. Uma Petrobras chegou a dar 20%, monopolista. Então, assim, lá embaixo, se você não controlar para cima, você não vai ter sobra de dinheiro, não. Você vai ficar girando. Sobre sucessão, eu fiz um trabalho uma vez fazendo uma pesquisa em cima de 17 milhões de empresas brasileiras. O prazo médio de vida dessas empresas é de 30 a 40 anos. Raramente passa de 40 anos. 50, então, e de 100, tem quase ninguém. Então, assim,
primeira percepção é a tua vida de 40 anos, vida PJ de 40 anos. O que você vai fazer depois disso? Então você tem que parar para pensar sobre isso quando você tiver 25, 30. Senão não vai passar. Tá? E não é Ribeirão Preto, é o Brasil inteiro. Depois eu comparei com alguns estudos internacionais, também lá fora é assim. Não é nada diferente. Então você precisa se preparar. Essa história de fazer a sucessão, quando você monta, quando você é um empreendedor de uma empresa, aquilo é um sonho teu. É um sonho teu, não é de mais ninguém. Às vezes a esposa compartilha, raramente o filho compartilha. Muito bem. Para compartilhar um sonho, o que você tem que fazer? Sonhar junto. Então, se você quer que o teu filho, que alguém compartilhe com você aquele processo, lá quando a empresa tiver 25, 30 anos, você tem que colocar teu filho lá dentro para trabalhar. Tem que trabalhar período integral, sem benefícios. E vai tocando junto. Depois que ele estiver lá 10 anos, 15 anos junto, aí ele está sonhando junto. Passando por todas as áreas. Isso. Se não fizer isso, esquece. Esquece. É um problema muito complicado. Tá? Então, isso na sucessão. Sobre as empresas de forma geral, aquilo que eu estava colocando, elas têm que fazer o seu planejamento desses 40 anos. O que eu vou fazer? Que tipo de produto? Qual produto que existe hoje que existia 20 anos atrás? Só para começar, o serviço que seja hoje exatamente o que era, não tem. Tá certo? Então você tem que preparar essas mudanças. E onde você consegue enxergar essas mudanças? O ponto é viajar um pouco. Então, para os Estados Unidos, lá você consegue enxergar com uns 10 anos, mais ou menos, o que vai acontecer aqui. Tá? Então, já te dá uma percepção e esteja atento. Outra coisa é você ser altamente resistente a mudanças. Não vai dar certo. Então, são coisas, é planejamento, organização, direção, que é a carreira, e controle. E o controle é essencial. E quem é que gosta de ser controlado? Ninguém gosta de ser controlado. Então, é um inferno. Tá? Então, assim, para você organizar, viabilizar uma empresa, é realmente uma questão infernal. Planejamento, organização, direção e controle. É muito difícil. E professor, né, assim, lembrando que dentro de tudo isso, né, quando essa empresa que vem lá começou do sonho de uma pessoa, pode ser que ela tenha começado grande, né, como o professor citou aí o exemplo da Unimed, leva 10 anos para começar a operar, mas pode ser também aquela empresa que a pessoa começou ali, ele no balcão sozinho, ele com uma pastinha debaixo do braço, né? E à medida que essa empresa vai crescendo, ela vai crescendo no sentido de que outras pessoas vão entrando e essas pessoas também não viveram e não sonharam, né? E são elas que, em determinado momento, passam a ser a empresa, frente aos clientes, frente aos fornecedores, frente a tudo. E muitas vezes eu vejo uma percepção do empresário de que a empresa na cabeça dele ainda é aquela empresinha pequenininha, que ele conhece todo mundo, né? Que o cliente é amigo dele, né? É medo da sucessão. Quando você profissionalmente começa a querer colocar um presidente no lugar do dono, um diretor no lugar do dono, machuca demais. Sim. Eu fiz essa porcaria aqui, por que alguém vai tomar conta da minha porcaria? Sou eu, certo? Não. E aí a pessoa começa a ver, o empreendedor começa a ver que o conhecimento dele não é suficiente para tocar o negócio. Que aquele que está chegando tem mais conhecimento de determinado assunto do que ele. Você tem que acostumar com isso. Não tem jeito. É humano. Que é outra questão da gestão, né, professor? Mesmo empresários muito e executivos muito preparados, eficazes e eficientes, existe a limitação, você não vai saber tudo de tudo, né? Sempre vai ter uma pessoa que vai conhecer melhor do comercial, conhecer melhor da operação, e você tem cada vez mais ter a visão do todo, né? A direção, o professor está em diversos conselhos de administração, a direção ela tem que olhar para o todo, para o futuro, para o caminho, por isso que ela é a direção, né? Ela dá a direção. E aí você tem que acostumar também essas pessoas que cuidam das partes a enxergar o todo. Isso não é comum. Não é comum.
Então, um dos que eu conheci foi o presidente fundador do Banco Real, na época, ele veio para o Santander, e ele fazia um rodízio de todos os diretores. Bom, o diretor cuidava de gestão de pessoas em determinado momento, daí a 3 anos ia cuidar de TI. O cara de TI, ele ia cuidar do comercial. O cara do comercial ia cuidar da manutenção da estrutura de agências. E assim por diante. Para ter uma noção geral do que vai acontecendo, qual é o impacto do que eu faço. Porque esse é um problema sério. O melhor das partes normalmente dá o pior de todo. Boa colocação. Pega uma indústria. O cara que cuida da produção, que o objetivo dele mesmo, o objetivo dele é não faltar o produto para venda. Então, o estoque sempre vai ser alto. Estoque de insumos, produtos em processos e produtos acabados. Porque eu não vou errar no que eu tenho que entregar. O cara comercial, para vender, quer prazo. Quer espichar o prazo. Diminuir o preço um pouquinho. Para poder vender. É, se possível, diminuir o preço um pouquinho. E aí o cara do financeiro, ele vai cobrir o buraco que der. Só nisso, veja, o meu prazo geral, tendo necessidade de capital de giro, aumentou muito, é maior. Como é que a empresa vai viver com a necessidade de capital de giro alto? Então, o melhor da produção, o melhor do comercial, é o pior da empresa. Eu costumo dizer, professor, em um nível mais tático, operacional, que assim, a empresa ela é feita para ter conflitos. Por quê? Para que o comercial atinja o seu objetivo, sua meta, ele precisa vender, né, com prazo, com preço e coisa. Só que a meta do financeiro é ter o menor custo de capital possível. Então, ele vai bloquear a venda, e aí o comercial fala, mas como assim você bloqueou a minha venda? Não, mas é porque nesse prazo não dá. Aí o professor falou da operação, mas serve para a logística também. A logística é ter o estoque alto porque ela não quer deixar... E aí isso gera um conflito de objetivos, né, entre as pessoas. E aí você falou bem dos objetivos. Qual é o objetivo? E qual deles está preocupado com a última linha? Nenhum. Eu tive, professor. Eu sempre fui da área comercial. Essa talvez tenha sido um ponto de virada na minha vida e talvez depois foi um dos pontos que me levou para buscar a carreira de professor. Sempre fui da área comercial. E eu sempre odiei o cara da logística. Porque eu falava, esse cara só me atrapalha. Né? E aí, num momento da minha carreira, a logística ficou abaixo da minha posição. Né? Eu tinha o comercial e a logística abaixo da minha posição. E aí eu fui lá no cara da logística. Eu falei, meu amigo, a gente bateu a meta do mês. Cheguei lá, não entregou no outro dia. E eu falei, meu amigo, você não pensa na empresa, não? A gente se matou para vender e você não entregou. E ele me deu uma aula, que foi a seguinte, vou te falar uma coisa. Primeira semana do mês, a venda é baixa. Eu fico com metade dos meus caminhões parados aqui, porque eu tenho X caminhões, tenho uma capacidade de X de entrega, e você emite X notas por dia. Na segunda semana, melhora um pouquinho, vende um pouquinho mais, né? Então eu coloco meus caminhões na rua toda. Na primeira semana tem uns caminhões que eu tenho que ficar deixado aqui parado aqui, porque não tem nem carga para entregar. Na segunda e terceira semana é legal. Na última semana do mês, você sai vendendo para tudo quanto é lado. Você abaixa preço, você empresta vasilhame, era uma empresa de bebida, você empresta vasilhame, você aumenta prazo e você me dá aqui 70, 80 notas por caminhão que eu não consigo entregar. Eu tenho que pedir para o meu motorista chegar mais cedo, pagar a hora extra para ele, encher o caminhão dele, pedir para ele ir rápido, porque aumenta o risco de acidente. Aí ele volta, eu carrego o caminhão dele de novo, mando ele para a rua de novo, ele volta aqui 8 horas da noite. Então, meu amigo, a frase dele foi maravilhosa. Ele falou assim, então, meu amigo, não sou eu que não penso na empresa, é você. Você que aumentou o prazo, você que diminuiu, né, o preço, você que aumentou meu custo. E foi um impacto tão grande, porque eu falei assim, cara, me ensina isso. E eu comecei a lecionar em 2004 em logística, porque eu
apaixonei pela logística e fui para dentro da logística para aprender isso. E é exatamente isso que o professor falou. Né? Você sabe que isso é um rescaldo que nós temos das nossas épocas de alta inflação. Alta inflação, eu estou falando de alta inflação, não é 5% ao ano, hoje não. Tá? 93, 94, 95. Nós chegamos a ter 90, 82% de inflação no mês. Então, assim, as pessoas recebiam o seu salário e saíam correndo para comprar. O supermercado ficava lotado. Era dia 5. Então, as empresas acostumaram a vender só na última semana do mês, para deixar estocado para o pessoal, e depois ficava vazio. Se entrar numa rede de supermercadista, você vai ver isso do mesmo jeito, uma rede atacadista. E para a logística é um inferno isso. Mas também ninguém tenta mudar. Não. Ninguém tenta Ainda mudar. existe no comercial a história de fazer a promoção na última semana do mês, porque eu preciso bater minha meta. E isso só fortalece, né? Só fortalece essa mesma ideia. É tudo direto, né? Então, assim, são aprendizados. Mas todo mundo tem que estar ciente do todo, não da parte. Se o cara de logística tivesse trabalhado no comercial e o comercial tivesse trabalhado na logística, isso já melhorava um pouquinho. Se ele passasse pelo financeiro durante um tempinho. Isso, porque aí o financeiro ele é um outro problema. Ele começa a cobrir o caixa todo dia. E isso é muito caro. A taxa de ainda mais a taxa de juros é muito caro. Você tem que fazer um planejamento disso. Mas com planejamento com esses ciclos mensais, fica assim mais difícil. Você tem que tentar ver como é que você vai fazer a aplicação. E aí uma dica. Se você pegar um ano e fizer a aplicação de 15 em 15 dias, depois eu tenho um resgate de 15 em 15 dias. Então, pensar a prazo maior resolve uma série de problemas. Professor, deixa eu puxar para um outro assunto, que nós estamos falando de empresa, mas o professor é um grande especialista em educação, né? Um dos responsáveis aí pelo sucesso da FEA. A FEA Ribeirão é a maior nota do país. Passou a medicina na nota geral. Então, assim, o professor entende muito disso. E a educação é algo que eu atuo desde 2004 na educação, quando eu fiz essa transição de carreira minha, e sou um apaixonado pelo tema. Fazer um comentário com o professor. Eu fui fazer o mestrado com o professor Daniel Moreira, infelizmente já falecido. Grande amigo. Um cara fantástico. E eu ia falar sobre canais de distribuição, né? Eu sempre trabalhei com isso. E no primeiro semestre que eu estava no mestrado, eu fui dar aula, porque eu precisava fazer o crédito de dar aula. E eu virei para o Daniel e falei assim, Daniel, eu estou falando as coisas e as pessoas não entendem. Elas não conseguem fazer conta. Eu fui dar uma aula de percentual e as pessoas não sabem fazer percentual. Ele falou, olha, isso é um tema chamado analfabetismo funcional. Ele me falou, eu tenho um livro sobre isso, eu estudo isso, quer estudar isso? E eu falei, vamos. E a minha dissertação de mestrado é analfabetismo funcional e a capacidade de dirigir o autoaprendizado entre alunos de cursos de administração na cidade de São Paulo. O professor Daniel, ele chegou, eu me lembro até hoje da cena, professor, você vai estudar isso? Eu falei, vou. Aí ele no outro dia chegou com o carro dele, veio aqui no meu carro, abriu assim, o porta-mala do carro. Ele era assim. E ele tinha lá caixas e caixas de estudos, de pesquisa, de livros. Leva isso aí. E até hoje me choca muito, né, algumas coisas na nossa educação básica, na nossa, né, tudo isso a gente pode discutir, mas vamos aqui, né, no que o professor entende muito, que é a educação superior, e principalmente no curso de administração, na área de gestão, eu vejo um distanciamento muito grande da escola com o mercado. E isso traz vamos falar da particular, não estou falando da pública, uma evasão muito grande desses cursos. E eu estou percebendo as escolas muito perdidas com isso tudo que nós estamos falando. Veja, a evasão alta não é só da escola particular, da escola pública também. Você tem cursos com mais de 50% de evasão. A
minha última turma, quando eu me aposentei na USP, eu comecei com 74 alunos e acabei acho que com 16, 17. Então, o aluno vai se desmotivando porque ele não vai enxergando a aplicação disso. O professor precisa estar mais perto da realidade, não falar mais do mercado, mas da realidade. Que você acaba contando, falando de uma realidade que muitas vezes não existe. Aquilo fez parte de livros e artigos de décadas atrás. Faz sentido lá. Hoje não é mais bem assim. Então, você precisa aproximar a escola, e não só a escola superior, que vale também para a escola fundamental e a escola média. A escola fundamental, qual é o professor próximo ao mercado? Qual é a estrutura de secretaria de educação municipal próxima ao mercado? Mas para não ficar só desse lado, eu vou para o outro lado. Qual é o mercado das empresas interessadas em se aproximar das escolas? Eu comecei um trabalho, ele já falava isso na graduação da USP. Quando você for trabalhar em algum lugar, se proponha uma vez por semana se oferecer numa escola pública para falar sobre o teu trabalho. Falar uma vez por semestre. No ensino médio, a mesma coisa. Você aproximou muito o ensino médio do mercado com algumas novidades em termos de escolas públicas. Mas as escolas privadas também não chegaram. A escola superior, você precisa trazer. Na USP aqui eu trazia muito pessoal das empresas. Então, cheguei a levar o Albano do Pinguim para falar do Pinguim, como é que era a administração, como é que era a produção logística do shopping em Ribeirão Preto. Tá? E outros empresários falar um pouquinho, um projeto, por exemplo, de um prédio. Como é que isso é feito? Como é que funciona? Como é que depois que está o projeto, você vai financiar? Quem é que vai financiar? Traz o cara da Caixa Econômica Federal para falar sobre os financiamentos da Caixa. Quem é que conhece uma cooperativa de crédito? Quem conhece uma cooperativa de produção? São entidades que fazem o país crescer. Estão por trás desse crescimento majestoso que a gente está vendo no país. E não se apresenta isso na escola. Na escola. Então a escola precisa se aproximar mais. E o mercado se aproximar mais da escola. Os dois estão meio em atrito. É engraçado isso observar. Porque, olha só que interessante isso que o professor falou. Talvez o professor não esteja vivendo isso hoje porque não está mais na sala de aula. Estou na empresa. Eu estou tendo uma experiência, professor. Eu dei aula em graduação até 2011, mais ou menos. Depois, por questões de consultoria, questões profissionais, eu fiquei só na pós, lá na FIA, durante muitos anos. EAD, produção de conteúdo para EAD. E agora, no ano passado, quando eu resolvi ficar em Ribeirão, que a gente não ia ficar em Ribeirão, mas resolvemos ficar, eu procurei escolas profissionais e estou dando aula na Barão. E para mim está sendo uma grande surpresa, porque quando eu dava aula até 2011, existia o celular, mas ele não era essa coisa, né, grudada na mão das pessoas, igual está hoje. E dar aula hoje é um desafio, né, porque o aluno está ali o tempo todo, você tem que trazer ele, usar a metodologia ativa e tudo mais. Na quarta-feira dessa semana, eu fiz lá na Barão um evento chamado Conecta Carreira, em que eu trouxe 5 profissionais, 2 empresários, 2 profissionais de RH e um profissional de uma outra área, da área de inovação, para falar com os alunos. E eu estava morrendo de medo. Porque eu falei, gente, eu vou colocar os alunos do curso de administração de todas as turmas dentro do auditório e eles vão ficar levantando, eles vão ficar olhando para o celular, eles vão ficar... E eu estou trazendo pessoas que, né, foi difícil trazer essas pessoas. Eu fiquei chocado de ver a atenção. Deu o intervalo, bateu o sinal do intervalo, ninguém levantou. Todo mundo focado. E é exatamente o que o professor falou. Pô, o que eles estavam falando lá? Que é o mercado. O que o mercado espera das pessoas? Você falou do impacto da tecnologia. Você tem uma briga grande da academia com a tecnologia. O professor está brigando até hoje, todos os níveis. Fundamental, médio, superior e técnico, com a tecnologia. Então, você começou a ver o celular. O celular é objeto pessoal. É um relógio, é um anel, é similar a isso. E hoje isso você já tem aqui, já tem o celular junto aqui.
Como é que você administra isso? Então, quando começou a acontecer isso, eu comecei a pensar assim, muito bem, eu preciso me adaptar. Não, então, as minhas aulas, eu não vou mais projetar na parede. Eu vou projetar no celular. E aí, joguei no slideshow. Ele quer assimilar, vai lá e vai olhar, vai ter que olhar pela tela do celular. A prova, hoje com inteligência artificial, etc., um pouquinho mais, porque o texto pode vir batido. Eu comecei a olhar essas coisas, não vou fazer, não vou brigar. Eu faço a prova na sala de computação. Você pode ligar para quem você quiser, professor. Você pode acessar o site que você quiser. Você pode acessar a inteligência artificial que você quiser. Só que é o seguinte, você tem 40 minutos para me pôr a resposta no meu site. Senão, pois. E perguntas objetivas. Tá? Porque ele aprendeu, né? Ele aprendeu. Qual é a sua opinião financeira sobre a Azul? Bom, essa é a prova. Você vai trabalhar bastante para ter essa opinião, né? Vai ter que entrar em muito site, vai ter que... Isso, vai ter que entender o que é. Se você for pedir para um consultor, ele não vai nem entender o que você está perguntando. Entendeu? Então, assim, a gente precisa mudar o ensino para a realidade atual. Mudou e vai mudar outra vez. Tá? Relacionamento, essa prova que você pode ligar para quem você quiser. A vida não é de relacionamento com os profissionais. Dentro da empresa tem alguém isolado ali no seu cantinho? Eu sempre falo isso. Na empresa a gente resolve problema. E como que a gente resolve problema? Buscando fontes para resolver, pessoas para resolver. Então, use isso na escola. A mesma coisa, tá? E simplifica. E aí a qualidade do aluno melhora, o interesse do aluno melhora. Você faz ele pensar, né? Você faz ele pensar. Mas assim, ele também não está acostumado, a ser forçado a pensar. Tá? Você já tem que deixar essa regra clara na primeira aula. Tá? Eu vou mostrar para vocês, se você tiver interesse, você vai ser um destaque. Falar para os alunos. Eu vou preparar vocês para o mundo. Literatura é uma literatura mundial. Preparar para o mundo, se você quiser um dia fazer uma abertura de porta para outro lugar, ótimo. A felicidade, no fundo, é a tua capacidade de abrir portas. Tá? Então, a formação ela é essencial na felicidade. Eu sempre digo que isso é uma coisa que hoje os alunos questionam muito. Eles falam, mas adianta, né? É uma questão que hoje está sendo muito discutida nas redes sociais. Adianta ter um curso superior? E eu falo, não é o curso superior, não é o diploma, não é isso. É a sua capacidade de entender um problema, buscar recursos para resolver esse problema, né? E ter a capacidade de resolvê-lo. Isso você vai encontrar de uma forma organizada no curso superior. Né? Você vai no curso de administração. Para que te interessa o diploma de administração? Serve para quê? Você já apresentou para algum consultor, alguém que te contratou para fazer uma consultoria? Pode servir para a área pública. A área pública também vai mudar. Principalmente agora com essas mudanças no caminho. A área pública vai mudar. Sim. Então vai obrigar as pessoas a buscarem o conhecimento. O MBA já é um meio caminho disso, porque as pessoas vão lá para buscar por conta própria. Outras a empresa vai meio obrigando a fazer. Assim, as pessoas têm que ter essa consciência agora. Nem todo mundo vai ter consciência. A nós cabe motivar. É aquilo que o professor falou. Muitos vão esperar que o mundo faça por eles, né? E pode fazer errado. Pode dar um pouco de professor, errado. Bom, já tem uma hora que nós estamos falando. Por incrível que avançamos. E como o professor disse, tem uma família grande de 17 pessoas. Não quero abusar de sua boa vontade, mas assim, vou abrir para o professor comentar alguma coisa que queira comentar, algum ponto que queira aprofundar, depois eu encerro. E aí te agradeço por essa aula que o professor está dando aqui. Então, fique à vontade, pode fazer algum comentário, o que o professor quiser colocar. Eu acho que em cima do que nós conversamos é um pouquinho do futuro. Você é o responsável pelo seu futuro. Você fará o futuro, teu futuro. E depois, não culpe ninguém pelo futuro que você construiu. Tá? O futuro é
seu, não é de mais ninguém, não. E isso é fundamental, né? Quando eu fiz o livro sobre carreira, que eu usei uma brincadeira com a frase do Zeca Pagodinho, porque essa frase ela é muito legal, né? Deixa a vida me levar, mas será que ela vai levar para onde eu quero ir, né? Será que ela vai me levar para onde? Mas se você não tem a percepção, ela te leva para onde for. Exatamente. Então, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho leva para lá. Por isso que eu acho que a gente tem que definir o caminho da gente e as empresas, né? Eu entrevistei alguns dias atrás aqui, professor, um empresário aqui de Ribeirão, o Dimas, da Dimastec, que era uma empresa de relógio de ponto, que teve que se reinventar completamente, porque relógio de ponto deixou de existir, né? E hoje ele está nos celulares, ele hoje faz uma série de outras coisas. E o Dimas me falou, olha, eu tenho um planejamento estratégico até 2040. E eu falei, cara, isso é uma das coisas mais raras que tem em empresas no Brasil, né? Porque mal tem de 5 anos, né? Quanto mais de 15. Mas aí ele falou, ó, cara... O planejamento estratégico da China é de 100 anos. É de 100 anos. Sabe muito bem o que faz. Está sendo feito agora, né? Sim, e mais, bom, você pegar a parte noticiária. Você conhece a rodovia transoceânica? Aqui vai ser inaugurada possivelmente em fevereiro de 26. Ela liga o Oceano Atlântico do Brasil, cruza o Brasil inteiro, vai desembocar lá na ponta do Equador, Peru. E o investimento é da China por trás. Tem um grande investimento da China. Ela é rodoviária. Tá? No Guarujá, você tem um túnel submerso, sendo construído, que está em curso também, já foi liberado mais um volume de recursos para lá. Então, essas coisas estão acontecendo, elas fazem parte desse futuro. Então, se você levar o seu produto para ser despachado pelo Porto de Santos, pode ser que agora você vai ter que fazer para o Paranaguá ou o Piauí. Sim. Você sabe que isso que o professor falou, na verdade, essa rodovia que atravessa, na verdade, ela é muito maior, né? Todo mundo é a Rota da Seda. É a Rota da Seda, faz parte da Rota da Seda. E aí está tudo interligado. O Canal do Panamá está lá nessa. Quais os impactos isso vai trazer para a economia? É o plano de 100 anos, né? É o plano de 100 anos. Vai estar tudo interligado. Então, a comercialização para a Ásia, a nossa comercialização para a Ásia aumenta. Nossa comercialização para os Estados Unidos também vai aumentar. Sim, com toda certeza. O Tarifácio é uma pontinha aí para fomentar a mudança de gestão do país. Isso é só um soluço e depois... Professor, eu quero agradecer demais essa aula. Para mim, um grande, de verdade, um grande privilégio ter o professor aqui, porque para mim sempre foi um referencial, conheço o nome do professor há muitos anos, né? Como o professor falou aí, era um amigo do Daniel. O Daniel, para mim, é o meu grande exemplo, líder, a pessoa que eu tento arranhar um pouco, né, tudo que ele fez, porque era uma pessoa fantástica. Minha formação foi em São Paulo. Então, sempre conheci o nome do professor. Cheguei aqui em Ribeirão mais ainda. Várias pessoas passaram aqui sempre comentaram. Então, para mim, um grande privilégio ter o professor aqui. E uma aula, né? Uma aula sobre o futuro. Esse seu plano aí da terceira etapa em um nível diferente, bem diferente, mas eu tenho discutido muito com a minha esposa, que meu filho agora entra na faculdade, né? E aí a gente vai ficar com aquela síndrome do ninho vazio, né? E a gente tem que pensar, tá, e o que nós vamos fazer agora? E aí, assim, tem uma parte básica que é essencial em tudo isso. A nossa felicidade está na felicidade do outro. Então, você precisa olhar quem vai ser esse outro que você vai deixar feliz. Não é isso. Vamos de passagem. Pessoal, muito obrigado. Gente, uma aula, né? Não preciso nem dizer. O nome mais que um é exatamente isso, né? Toda vez que a gente conhece uma pessoa diferente, a gente se torna mais que um, né? A gente traz um pouquinho do que essa pessoa deu para a gente e a gente se torna uma pessoa melhor, e é por isso que o podcast tem esse nome. E assim, o professor não é só fala, né? Toda essa construção que ele fez, a FEA de São Paulo, que tem hoje um renome global, se tornou a USP Ribeirão se tornou referencial em administração a partir da FEA
RP, reconhecida no mundo inteiro por isso, e é uma aula para a gente ver que, né, qualquer momento da vida você pode estar se planejando para mais 5, mais 10, mais 15, isso é fundamental. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, a entrevista do professor vai estar completa no nosso YouTube, também no nosso Spotify, mas nós vamos fazer diversos cortes aí para as redes sociais, mas não deixe de assistir ela inteira não, porque ela é interessante para caramba. Então, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.